Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de português. Hoje, sexta-feira, infelizmente eu não pude dar a aula que eu estava marcada com vocês de dar aula ao vivo, mas eu não podia deixar de vir aqui explicar o conteúdo para vocês. Então eu corri para gravar essa aula para poder disponibilizar ela para vocês. Hoje a nossa aula é sobre o parnasianismo, como eu já havia dito nas aulas anteriores. Na aula anterior nós falamos um pouquinho sobre o poema Haikai, não é mesmo? E agora nós vamos entrar um pouquinho em literatura, vamos deixar o gênero textual de lado e vamos entrar um pouquinho em literatura, certo? Como eu disse para vocês, dentro do segundo ano do ensino médio, vocês vão estudar todos os períodos literários que desenvolveram, que ocorreram ali dentro do século XIX, não é mesmo? Então vamos fazer uma retomada? Nós já vimos o romantismo no início do século XIX, não é mesmo? O realismo na segunda metade do século XIX, o naturalismo também ali na segunda metade do século XIX, ambos movimentos contrários ao romantismo, não é mesmo? Então o romantismo todo subjetivo, né? Já o naturalismo e o realismo são movimentos contrários à subjetividade romântica. Por quê? Porque nós já na metade do século XIX para frente, o mundo, o contexto histórico envolvendo já tinha mudado. Então a literatura, ela é um reflexo do que acontece na sociedade. Então nós tivemos o desenvolvimento da racionalidade, da ciência, da razão, das correntes científicas, das correntes filosóficas. Então essa parte da literatura mais sentimentalista é deixada de lado, como sendo fútil, não é mesmo? E aí a sociedade passa a ser colocada mais em pauta. Então, os problemas da sociedade, a realidade, o caráter das pessoas lá no realismo, depois lá no naturalismo, a parte biológica, científica é colocada em pauta. E aqui, no final do século XIX, nós vamos estudar dois movimentos, o parnasianismo e o simbolismo, tá bom, pessoal? E eu quero que vocês foquem nesses dois movimentos, porque o parnasianismo e o simbolismo, eles aconteceram ali no final do século XIX, tá? Mas apesar deles acontecerem ali no final do século XIX, eles são bem diferentes. E os alunos, eles têm às vezes uma dificuldade de encontrar essas diferenças, apesar delas serem muito visíveis, tá bom? Só pra gente deixar claro, o movimento parnasiano e o movimento simbolista, que a gente vai ver mais pra frente agora no terceiro ciclo, aqui no Brasil são movimentos que desenvolveram poesias, tá bom? Então a gente vai ver, quando a gente falar de parnasianismo, a gente vai estar sempre falando de poesias. E vocês vão entender já já o porquê que no parnasianismo nós não tivemos os ditos romances extensos com obras literárias grandes. A gente vai entender já já por que tivemos apenas o desenvolvimento de poemas, tá bom? Bom, pra gente começar, vamos entender um pouquinho sobre esse parnasianismo, não é mesmo? Da onde que vem esse nome parnasianismo, não é? Então esse nome, parnasianismo, vem de Parnasos, tá? Eu até coloquei uma imagem do Monte Parnasos aqui. Dentro da mitologia grega, Parnasos é o lar das musas, tá? Dentro da antiguidade clássica, da mitologia grega, tem muita essa referência dentro da literatura parnasiana. Então, a mitologia grega, a antiguidade clássica, vai estar muito presente dentro da poesia parnasiana. E quando a gente for ler alguns poemas parnasianos ao longo das nossas próximas aulas, e hoje eu também trouxe alguns poemas para a gente dar uma lidinha para vocês já entenderem, já conhecerem o que é o parnasianismo, nós vamos ver muito essa referência à mitologia e à antiguidade clássica, tá bom? Então, parnasianismo, o nome vem do Monte Parnasos, tá? Coloquei até uma imagem dele aqui. Então, o parnasianismo é um movimento literário que surgiu lá na França, claramente Europa, né, pessoal? Como todos os movimentos literários.
e ele surge ali a partir do século XIX, precisamente no final do século XIX, ali já nas últimas décadas do século XIX. O parnasianismo, gente, assim como o realismo e assim como o naturalismo, veio para contrapor ao romantismo. O que significa isso? É contra o romantismo. Então ele é contra aquela subjetividade, aquele sentimentalismo exacerbado, né? O que é exacerbado? Em exagero. Por quê? O parnasiano, o autor parnasiano, a gente vai ver já já, ele preza muito pela arte, né? Tá aqui embaixo. Eles prezam muito pela forma, eles têm esse culto pela forma. Para ele, o mais importante é o fazer poesia. O fazer poesia, o trabalho de escrever um poema, de se pensar nas rimas, de se pensar na métrica, de se pensar nas palavras que você vai encaixar ali. Isso é a arte pela arte. O fazer o poema já é uma arte em si, não é mesmo? Talvez nem tanto o conteúdo, não tanto o tema, mas escrever a poesia já é uma própria arte. E aí o que acontece? Os parnasianos, os escritores desse período ali do final do século XIX, eles se opõem ao romantismo porque, de acordo com eles, esse sentimentalismo exacerbado acabava, né, acarretando nas produções românticas um descuido textual, né? Então acabava que na visão deles a obra do romantismo ela tendia mais para o sentimento do que para a forma, para a estética, para a beleza. E o parnasianismo, gente, ele não preza tanto o conteúdo, o negócio dele é a forma, a estética, a beleza, tá bom? Então, quando a gente fala de parnasianismo, é só você pensar em perfeição estética do poema. Fica muito fácil de você lembrar desse jeito. Romantismo, sentimento. Realismo, a realidade da sociedade, fala dos problemas. Naturalismo, a natureza, a ciência, a biologia, o homem, a raça, a zoomorfização, a comparação do homem com o animal, né? E o parnasianismo, a perfeição estética do poema, tá bom? Então, ó, já fizemos uma retomada aí de todos os movimentos literários que nós vimos até agora. Os poetas parnasianos defendem a ideia de que a arte não deve ser excessiva, sentimental, muito menos usada como entretenimento. Lembra que nós olhamos, estudamos no romantismo, que lá no romantismo os romances começaram a ser produzidos e difundidos em folhetins e isso conferiu a eles um papel de entretenimento da burguesia? Pois é, os parnasianos acreditavam que, na verdade, a arte, a poesia, a literatura, ela não tinha que valer de entretenimento. Pelo contrário, é uma arte para ser apreciada. Então, se eu tenho uma poesia, eu tenho que apreciar a poesia como se fosse uma obra de arte, uma tela de um pintor, né? Então, eu tô ali para apreciar, não para me entreter, para achar legal, para me aprofundar naquela história, para me envolver naquela história. Tá? Então essa era a visão dos parnasianos, que se enquadravam nesse período literário, tá bom? A arte parnasiana não deveria ter outra finalidade senão a própria arte. Então qual é a finalidade da obra parnasiana? A sua forma, a sua beleza, o fazer arte pela arte. Gente, esse arte pela arte é o emblema, é o slogan do parnasianismo. Sempre que você vê esse nomezinho, essa frase, a arte pela arte, estamos nos referindo ao parnasianismo. Então, qual o objetivo do parnasiano? Apenas produzir arte. Esse é o objetivo, não tem outra finalidade. Eu não quero entreter, eu não quero contar uma história para ninguém, mas sim produzir uma arte pela própria arte, o fazer a poesia, o escrever, o pensar nas rimas, o cuidado com as palavras, com as escolhas lexicais, né, com os léxicos, com as palavras que você vai escolher para o seu poema. Isso já é fazer arte,
tá bom? E cá entre nós, né, pessoal? Dá um trabalho. A perfeição na escrita e a inspiração da arte é a principal característica parnasiana, além da valorização do soneto, da métrica, da rima. Então, esses foram os pontos fortes dessa escola literária parnasiana. Gente, o parnasianismo, eu não disse para vocês que é um período literário de produção de poemas? Se eu tô falando de perfeição estética, qual é a forma mais complicada de você encaixar um poema? Um soneto. Porque o soneto tem uma forma fixa, né? Então, a gente sabe, 2 quartetos, 2 tercetos. Então, eu tenho que encaixar as minhas palavras ali. Então, eu não posso sair falando qualquer coisa. Eu não tenho um espaço livre, eu tenho uma métrica específica. Eu tenho um tamanho de verso, eu tenho um tamanho de estrofe específica. Então, isso dava trabalho. E esse trabalho para o parnasiano é a arte pela arte, tá bom? Falando um pouquinho agora de contexto histórico do parnasianismo, né, pessoal? O fato dos parnasianos, assim, eu falei pra vocês, antes de eu começar a explicar aqui, parnasianismo aconteceu lá no final do século XIX. Gente, então o contexto histórico ainda é o mesmo do realismo, do naturalismo, não é mesmo? Nós ainda estamos passando pela Revolução Industrial, automação, industrialização, o acelerado processo de urbanização. Então as pessoas estão vindo da zona rural para a zona urbana em busca de trabalho nessas indústrias, não é mesmo? O desenvolvimento da ciência, da tecnologia, das novas correntes científicas, filosóficas. Então, o pensamento do ser humano muda. O pensamento é racional, científico, objetivo. E é exatamente isso que vai passar a literatura. Então, apesar de ser um poema, a gente costuma falar que no poema a linguagem é subjetiva, mas aqui no parnasianismo, pessoal, a linguagem utilizada é objetiva. E muita atenção, porque isso é questão que eu sempre coloco em prova e às vezes os alunos sempre confundem. Parnasianismo, linguagem objetiva, impessoal. Olha o contexto histórico. O contexto histórico reflete a literatura. Se eu tenho uma sociedade racional, objetiva, científica, eu não vou ter esse reflexo na literatura de sentimento, de subjetividade. Pelo contrário, eu vou ter o reflexo do contexto histórico. Então, qual era o contexto histórico? A racionalidade, o objetivo, o concreto, o determinismo, né? Lembram das correntes científicas, correntes filosóficas que a gente viu lá no comecinho no realismo? Pois é. Então, se peguem sempre no contexto histórico. Por isso que, às vezes, quando a gente vai estudar literatura, os alunos falam assim: pra que a gente fica falando de história? Porque muitas das vezes você não lembra das características do movimento. Mas se você lembra a sequência, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo, modernismo. Tá, eu sei todos esses movimentos ali que você aprendeu no segundo, terceiro ano do ensino médio, tá bom? Você sabe o que aconteceu desde o início até aqui historicamente, porque você viu isso dentro de literatura. Então, se você sabe o que está acontecendo historicamente com a sociedade, você sabe que aquilo vai se refletir na literatura. Então, é muito fácil você chegar às características do movimento, tá? O fato dos parnasianos interpretarem o mundo de forma cientificista e positivista resulta do período em que esteve inserido, época de muitas invenções e avanços que traziam mudanças não só à economia, mas transformavam a mentalidade das pessoas, que eu acabei de falar, né? Então eles estavam em um mundo onde a ciência estava sendo desenvolvida, muitas invenções, avanços. Então não era só economicamente, mas as pessoas, a mente, a personalidade, as ações estavam se moldando, a sociedade estava evoluindo. Então, isso se reflete na escrita, tá?
E isso acontece até hoje, pessoal. Quando nós temos uma mudança no contexto histórico, as escritas mudam. Hoje nós temos os livros que são produzidos, é porque a gente não estuda os livros que são produzidos hoje. Mas, por exemplo, uma coisa que vocês estão em constante contato, músicas, séries, filmes, eles retratam o contexto que a gente está inserido. Isso porque a valorização da ciência rompe com o subjetivismo, marca da escola literária anterior ao romantismo. Olha só o que eu acabei de dizer. Se nesse contexto histórico aqui, final do século XIX, nós temos a ciência como foco principal da sociedade, a ciência, ela tá atrelada ao subjetivismo, ao sentimentalismo? Não. Pelo contrário, né? Ela tá ligada ao objetivismo, não é mesmo? A impessoalidade. E aí, nós nos deparamos aqui com o parnasianismo, mais uma vez, contrário ao romantismo. Assim como o realismo e o naturalismo também são contrários ao romantismo. E aí nós vamos... Professor, todo mundo é contrário ao romantismo? Não. Nós vamos ver que já o simbolismo volta, retomando a subjetividade do romantismo. Mas é um período curto e a gente vai estudar sobre ele mais pra frente. Agora vamos nos atentar aqui, tá bom? Características aqui do parnasianismo. Basicamente eu fui falando tudo pra vocês, mas eu vou lendo aqui pra gente ir retomando, tá? Postura antirromântica, então contra o romantismo. Objetividade nos temas e nega o sentimentalismo romântico, tá bom? Poesia carregada de descrições objetivas e impessoais. Ô, gente, isso é uma coisa muito específica do parnasianismo. Os poemas parnasianos geralmente são poemas descritivos e são descrições objetivas. Por isso que são poemas fáceis de se compreender. Às vezes, quando você começa a ler, você fala, meu Deus, o que é isso? Mas aí você começa a entender que são apenas descrições. Descrição de um objeto, descrição de uma cena, mas olha, descrição de objetos é o que mais tem, tá bom? Retoma alguns conceitos da Idade Antiga Clássica, que é, por que, gente, Idade Antiga Clássica? Quando a gente fala do classicismo, lá quando vocês estudaram classicismo, porque lá no classicismo a gente viu o quê? O racionalismo, as formas perfeitas, e aqui a gente não tá falando disso, ele não fala de fazer a arte pela arte, então ele escolhe as palavras mais difíceis para colocar na poesia, o soneto, que é a forma fixa mais difícil de se produzir um poema, porque daí ele tem que encaixar tudo dentro de um tamanho específico de verso, um tamanho específico de estrofe, tá? Então por isso, as suas poesias tinham uma perfeição formal, então falando em forma, em estrutura, então qual era o tipo de poema que eles usavam? Soneto, 2 quartetos, 2 tercetos. Nem vou falar disso porque vocês já estão cansados de saber, tá bom? Ah, professora, mas é fácil encaixar todo o poema em um soneto. É, mas todos os versos, todas as linhas do poema, né, gente? Porque verso é a linha do poema. Todos os versos possuíam exatamente 12 sílabas poéticas. Sim, lembra, sílabas poéticas não são as sílabas gramaticais. Nós já falamos sobre isso na aula passada. A aluna Monique, do 2º C, inclusive, respondeu essa pergunta quando eu questionei vocês, né? Falei, quem responder, eu quero saber, vai ganhar ponto aqui de participação. Ela rapidinho respondeu. Então é isso. Além de ter que enquadrar o poema na forma fixa, o poeta ainda tinha o trabalho de fazer todos os versos com a mesma quantidade de sílabas poéticas. Então, pessoal, 12 sílabas poéticas, também chamadas de decassílabos. Os versos, quando eles têm 12 sílabas poéticas, eles são chamados decassílabos, ou também versos alexandrinos. Vocês podem encontrar essas duas nomenclaturas. Que tipo de rima que eles usavam? Pessoal, existem vários tipos de rima. E aí, que tipo de rima que o parnasiano escolhia? As mais difíceis possíveis, tá? Então ele escolhia a rima rica, rara e a perfeita.
tá? Eu coloquei aqui num cantinho só para conhecimento de vocês, porque eu não sei se são todos que sabem. Pode ser que de repente no futuro, lá na nossa prova de bloco, talvez eu cobre o que é isso, né? De repente eu cobre, essa rima aqui com isso é uma rima rara ou é uma rima rica. Então é interessante vocês conhecerem. O que é uma rima rica, tá? Rima rica, por exemplo, a palavra maravilhosa e babosa, elas rimam, não rimam? Rimam. Só que elas são de classes gramaticais diferentes, tá bom? Então, maravilhosa é um adjetivo, babosa é um substantivo, rima rica, tá? O que é rima rara? Cisne, tisne. São quando as palavras rimam por aproximação fonética, de som, tá? Rima perfeita. Eu escrevi rica perfeita. Gente, ignorem. É rima perfeita. Tá errado aí, viu? Vou ler os dois exemplos aqui. Pântanos e quebrântanos. Qual é a semelhança? O som. A grafia é totalmente diferente, tá? Aqui em cisne e tisne, o que muda é o C e o T, né? A gente tem a aproximação do som e aí a gente tem só uma letra modificada. Já na rima perfeita, ou também chamada rima preciosa, é muito mais difícil, porque eu falo, acho uma palavra que rima com pântanos, quebrântanos. Então, uma palavra que não tem nada a ver na grafia, então no jeito de se escrever totalmente diferente, mas o som se aproxima muito, tá? Outras características, aqui de novo, oposição ao romantismo, objetivismo, valorização da cultura clássica, como eu disse pra vocês, porque no classicismo a gente tinha o que? Razão, formas perfeitas, rigor estético e culto à forma, então a forma do poema perfeita. Linguagem, como era a linguagem? Além de ser uma linguagem objetiva, era refinada, rebuscada. Rebuscada é a mesma coisa que refinada, tá? Vamos aumentar o nosso vocabulário. Descrição detalhada de cenas e objetos, que vocês vão ver já já. E a impessoalidade. Gente, o que é impessoalidade? É quando você não coloca seus sentimentos, é quando você não é pessoal no que você escreve. Aonde que você é pessoal? Quando geralmente você é subjetivo, quando você tende a colocar os seus pensamentos, os seus sentimentos, tá? Então, geralmente, quando nós temos a objetividade prezando como característica principal, e aí sim nós temos a impessoalidade. Belezinha? Principais autores. Aqui, pessoal, eu coloquei só um importante fator para vocês saberem. Isso aqui é importante, tá? No Brasil, pessoal, em 1882, nós tivemos uma obra inaugural do parnasianismo brasileiro, assim como sempre nós temos o movimento, assim como em todos os movimentos literários que nós vimos até agora, sempre tem uma obra que marca, inaugura o início daquele movimento naquele país específico, não é mesmo? Nós já não vimos isso? Aqui não é diferente com o parnasianismo. Com o parnasianismo, em 1882, com a obra Fanfarras, do autor Teófilo Dias, tá bom? Nós tivemos a inauguração oficial do parnasianismo brasileiro. Então, gravem isso daí, Fanfarras, Teófilo Dias, tá bom? Nós temos também, né, ficou muito conhecido no Brasil, 3 autores no parnasianismo. E aí eles eram conhecidos como Tríade Parnasiana. Tríade Parnasiana, então vem de 3. Quem eram eles? Olavo Bilac, Raimundo Correia e Alberto de Oliveira. Vocês vão ouvir falar muito sobre esses 3 nomes, e esse nome Tríade Parnasiana vem a todo momento, tá bom? Inclusive, eu estava pesquisando questões para montar uma atividade para vocês e eu encontrei uma questão de um vestibular que cobrava quem eram os autores que formavam a Tríade Parnasiana. E eu achei muito interessante. Eu não coloquei essa atividade para vocês, mas
pode ser que ela apareça aí de alguma forma, né? Então é importante vocês saberem. Eu trouxe aqui rapidinho pra gente conhecer um tipo de poema parnasiano, tá? Então esse aqui é do Alberto de Oliveira. Então vamos lá. Primeira coisa, 4 estrofes, certo? 2 quartetos, então as 2 primeiras estrofes possuem 4 versos. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Cada linha um verso, vocês já estão cansados de saber. O conjunto de verso com 4... Oh, meu Deus. A estrofe com 4 versos, quarteto. A estrofe com 3 versos, terceto. Então, 2 quartetos, 2 tercetos, soneto. Então, olha que você bate o olho aqui, todos vocês, eu já sei, todos vocês, meus alunos dos segundos anos, sabem que essa estrutura é um soneto, tá? Estranho mimo. Ah, o título, vaso chinês. Estranho mimo aquele vaso. Vi-o casualmente uma vez de um perfumado contador sobre o mármore lusídio, entre um leque e o começo de um bordado. Fino artista chinês enamorado, nele pusera o coração doentio. Em rubras flores de um sutil lavrado, na tinta ardente de um calor sombrio, mas talvez por um contraste à desventura, quem o sabe? De um velho mandarim, também lá estava a singular figura. Que arte em pintá-la! A gente, acaso vendo-a, sentia um não sei o que com aquele chin, de olhos cortados à feição de amêndoa. Bom, pessoal, esse poema aqui, ele não é subjetivo, ele é objetivo, tá? E ele faz o quê? Ele simplesmente descreve o vaso chinês em forma de poema. Vocês estão acostumados a associar poema à linguagem subjetiva. Esquece. Aqui no parnasianismo isso não acontece, tá bom? Então a gente tem aqui a linguagem objetiva, ó. Estranho mimo aquele vaso, vi-o casualmente uma vez de um perfumado contador sobre um mármore lusídio, sobre uma superfície, tá? Fino artista chinês enamorado, nele pusera o coração doentio. Então, ó, o artista chinês, o vaso não era chinês, enamorado, então ele estava apaixonado. O artista chinês apaixonado colocou no vaso o coração, tá? Em rubras flores de um sutil lavrado, na tinta ardente de um calor sombrio. Tô contando como que ele pintou o vaso. Ele está descrevendo o vaso que ele viu casualmente uma vez, certo? Segundo, né? Aqui nós temos mais um poema do Raimundo Correia, As Pombas, tá? Só vou falar para vocês, gente, aqui nós temos uma diferença. Aqui nós temos uma descrição de um objeto. E aqui nós temos uma descrição de uma cena. As pombas. Vai-se a primeira pomba despertada. Vai-se outra mais outra. Enfim, dezenas de pombas vão-se dos pombais apenas. Raia sanguínea e fresca a madrugada. E à tarde, quando a rígida nortada sopra aos pombais de novo elas serenas, reflutando as asas, sacudindo as penas. Voltam todas em bandos e em revoada. Também dos corações onde abotoam os sonhos, um por um, céleres voam, como voam as pombas dos pombais. No céu, no azul da adolescência, as asas soltam, fogem, mas aos pombais as pombas voltam, e eles aos corações não voltam mais. Aqui ele está fazendo a descrição de uma cena das pombas, né? Observando as pombas ali voando, dos pombais, né? Então as pombas vão, mais uma, enfim, dezenas. E à tarde, quando rígida, nortada, elas voltam, serenas, sacudindo as penas. Só que ele começa a falar, também dos corações onde abotoam os sonhos, um por um céleres voam, como voam as pombas dos pombais. E aqui ele já está fazendo uma comparação do que? Das pombas com os sonhos. No azul da adolescência, as asas soltam,
fogem. Então na adolescência todo mundo voa, mas aos pombais as pombas voltam, né? Aos pombais as pombas sempre retornam quando fica à noite. E eles aos corações não voltam mais. Então ele faz aí uma brincadeirinha com a cena das pombas, tem toda uma análise em cima desse poema. Mas o que eu trouxe para vocês analisarem aqui? Desses dois poemas, As Pombas, do Raimundo Corrêa, e Vaso Chinês, do Alberto Oliveira. Ambos são descritivos, a gente não vai entrar tanto na análise deles. Mas se vocês conseguem ver aqui a descrição de um objeto e aqui a descrição de uma cena, é isso que é importante, tá bom, pessoal? É isso, gente, nossa aula acabou. Eu espero que vocês tenham compreendido o nosso conteúdo. Ele é bem tranquilo, de modo geral, deixa eu voltar lá na capa. Bem tranquilinho de modo geral. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo, tá bom? Na semana que vem, vou disponibilizar o portfólio, a atividade do portfólio, com algumas questões sobre poema haikai e parnasianismo. Bem facinho, bem tranquilo. Esse slide eu vou disponibilizar na plataforma do Google Classroom para vocês terem como material de estudo também, tá bom? Um beijo para vocês, estamos morrendo de saudade e semana que vem teremos aula de redação, tá bom? Então aguardo vocês. Tchau, tchau!